primeiro ponto desta profecia começa justamente com a cena que marcou todos os corações. Papa Leão XIV em lágrimas. Esse detalhe, por si só, já é uma mensagem poderosa. Quando um Papa, que carrega sobre si o peso da Igreja inteira, se deixa ser visto chorando, não é sinal de fraqueza humana, mas de um coração profundamente tocado pelo Espírito Santo. Suas lágrimas não são de um homem qualquer, mas de um sucessor de Pedro, guardião da fé, que contempla um mistério tão grandioso que as palavras já não bastam. Ele chora como quem carrega dentro de si a dor do próprio Cristo e a ternura da Virgem Maria. São lágrimas de advertência, mas também de esperança, porque anunciam que algo extraordinário está prestes a acontecer. O céu está se inclinando para a terra, e a graça de Deus deseja visitar de modo especial o Brasil. Essas lágrimas são comparáveis às lágrimas de Jesus diante de Jerusalém. O Senhor olhou para a cidade amada, e diante da incredulidade de seu povo, chorou. Chorou porque desejava salvá-los, mas eles resistiam. Da mesma forma, Papa Leão XIV chora diante da visão espiritual que recebeu, porque vê ao mesmo tempo duas realidades: a abundância da graça que Deus quer derramar e, de outro lado, os corações ainda fechados que podem rejeitá-la. Esse mistério da compaixão divina é traduzido em lágrimas que falam mais alto do que discursos. Diante dessa cena, somos chamados a refletir. Quantas vezes Deus já quis visitar nosso coração com sua graça, mas nós o recebemos com frieza? Quantas vezes a Virgem Maria já advertiu o mundo em suas aparições, pedindo conversão, oração e penitência, e mesmo assim continuamos a viver distraídos, mergulhados nas vaidades? As lágrimas do Papa são como o eco dessas advertências maternas e paternas do céu, que voltam a nos sacudir para que despertemos. Portanto, quando contemplamos Papa Leão XIV chorando, não podemos olhar apenas para o homem, mas para o sinal que Deus nos dá através dele. Suas lágrimas são sementes lançadas sobre a terra do nosso coração. Se este coração for fértil, dará frutos de conversão, fé e renovação espiritual. Mas se for endurecido, essas lágrimas cairão em vão. É por isso que este primeiro ponto da profecia é tão decisivo. Ele nos coloca diante da escolha entre ignorar um chamado que vem do céu ou abrir o coração e permitir que a graça transforme nossa vida. O segundo ponto desta profecia é a revelação de que o céu vai descer sobre o Brasil, uma expressão carregada de simbolismo e de profundidade espiritual. Quando o Papa Leão XIV pronuncia estas palavras em lágrimas, não está falando de algo poético ou de uma metáfora vazia, mas de uma realidade mística que deve ser interpretada à luz da fé. O céu, na linguagem bíblica e teológica, é a presença plena de Deus, é a comunhão perfeita com o Altíssimo. Dizer que o céu desce sobre um povo é anunciar que Deus deseja manifestar a sua graça de maneira extraordinária, visitar de forma particular as famílias, as comunidades e a igreja daquele lugar. Não se trata de imaginar o paraíso físico descendo sobre nós, mas da certeza de que a proximidade divina se intensificará, como se uma janela se abrisse entre o eterno e o temporal, derramando sobre o Brasil bênçãos e graças incalculáveis. Ao longo da história, muitas vezes o céu se inclinou à terra para abençoar povos inteiros. Quando Moisés conduziu Israel, a nuvem da glória descia sobre a tenda da reunião, sinal de que Deus caminhava com seu povo. No Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos mostram que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Pentecostes, enchendo-os de coragem, poder e santidade. Hoje, diante dessa profecia, Papa Leão XIV anuncia que o mesmo movimento do céu se repete, e que o Brasil será alcançado por uma visita divina semelhante, destinada a renovar a fé, reacender a esperança e fortalecer os corações em meio às tempestades espirituais e sociais que enfrentamos. O Brasil, em sua devoção popular, sempre foi chamado de Terra de Santa Cruz, um título que aponta para sua vocação espiritual. Contudo, quantas vezes esse chamado foi obscurecido pela indiferença, pelo pecado coletivo
e pela perda de valores sagrados. O anúncio do Papa é ao mesmo tempo consolação e advertência. O céu quer descer, mas o povo precisa abrir as portas. Deus nunca impõe sua graça. Ele bate à porta e espera que seja aberta. Isso significa que cada família, cada cristão, cada comunidade precisa preparar-se em oração, em penitência e em pureza de coração, para que essa visita não seja rejeitada, mas acolhida com fé ardente. O céu vai descer sobre o Brasil, é, portanto, uma promessa e uma responsabilidade. Promessa porque Deus jamais abandona seu povo, e sempre que ele anuncia sua vinda, é para salvar, curar e restaurar. Responsabilidade porque, diante de uma graça tão grande, não podemos permanecer indiferentes. É tempo de despertar, de vigiar, de se revestir das armas da fé. É hora de preparar o coração como quem prepara a casa para receber uma visita ilustre. Não é qualquer um que vem, é o próprio céu que deseja habitar entre nós. O terceiro ponto desta profecia é o destaque que Papa Leão XIV dá ao Brasil como coração desta revelação. Não é por acaso que, em Lágrimas, ele menciona nossa nação como lugar onde o céu deseja se manifestar de modo particular. O Brasil, ao longo da história, recebeu muitos títulos espirituais: Terra de Santa Cruz, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na expressão que tantos católicos reconhecem. Essas expressões não são meros slogans religiosos, mas sinais de uma vocação profunda que Deus reservou para este país. Ao anunciar que o céu vai descer sobre o Brasil, o Papa está confirmando que aqui existe uma missão especial, uma responsabilidade única diante de toda a Igreja. Nossa nação é marcada por uma fé popular intensa. Em cada cidade pequena ou grande, há igrejas, capelas, procissões, novenas, festas de padroeiros. O povo brasileiro tem uma devoção simples, mas sincera, que resiste mesmo em meio às crises. Nossa Senhora Aparecida, encontrada no leito de um rio e hoje proclamada rainha e padroeira do Brasil, é a prova de que o céu sempre olhou com carinho para este povo. Quantos milagres, quantas curas, quantas conversões se espalharam a partir dessa pequena imagem. Tudo isso revela que o Brasil ocupa, sim, um lugar especial no coração de Deus. Mas Papa Leão XIV também chora porque, ao lado dessa vocação tão bela, existe um risco. O risco de que o Brasil desperdice sua graça, deixando-se enganar pelas seduções do mundo e pelas forças espirituais que tentam afastar o povo da fé. Ele vê a grandeza da promessa e, ao mesmo tempo, a fraqueza humana que pode resistir a ela. Por isso, a profecia é um chamado. O Brasil deve se lembrar de sua identidade. Deve recordar que nasceu sob o sinal da cruz, que é chamado a ser terra de missionários, povo que leva a esperança e a alegria do Evangelho para o mundo inteiro. Se o céu vai descer sobre o Brasil, é porque este país tem algo a oferecer à Igreja Universal. Talvez seja a força de sua juventude, a alegria contagiante da fé popular, a devoção ardente à Virgem Maria, ou ainda a coragem dos católicos que, apesar de perseguidos pela cultura secular, permanecem fiéis. O Brasil é chamado a ser luz, mas para cumprir esse chamado precisa abrir os olhos e o coração. Não basta carregar títulos honrosos, é necessário viver de acordo com eles. Assim, este terceiro ponto da profecia nos lembra que o Brasil não foi escolhido ao acaso. Deus o olha como um farol que deve brilhar no meio das nações, irradiando a luz do Evangelho. Mas esse brilho só acontecerá se cada fiel assumir sua responsabilidade, converter-se, rezar, buscar a santidade e, sobretudo, preparar o coração para acolher a visita do céu. O futuro espiritual do Brasil depende da resposta de seus filhos, e Papa Leão XIV nos convida a não desperdiçar essa hora de graça. O quarto ponto desta profecia é o chamado urgente à conversão, que se revela nas lágrimas de Papa Leão XIV como um grito silencioso vindo diretamente do coração de Deus. Sempre que o céu se inclina à terra, sempre que uma visita de graça se aproxima, a primeira condição exigida é a abertura sincera do coração, e isso só acontece pela conversão.
O Papa chora porque sabe que não basta esperar que o céu desça. É preciso preparar o terreno, limpar a casa interior, abandonar os pecados e retomar o caminho da santidade. É impossível que o divino se manifeste plenamente onde o coração permanece endurecido e fechado, preso às trevas da indiferença, da vaidade e da tibieza espiritual. Esse chamado ecoa as palavras de Cristo no Evangelho. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Se o reino de Deus está às portas do Brasil, é preciso que cada um dos seus filhos desperte do sono espiritual. A conversão que o Papa anuncia não é apenas moral ou exterior, mas uma mudança de mentalidade, um verdadeiro retorno ao primeiro amor da fé, onde Deus volta a ocupar o lugar central da vida. Não basta carregar um crucifixo no peito ou ter uma imagem em casa se o coração permanece longe do Senhor. O chamado é para uma mudança profunda, sincera e duradoura. Papa Leão XIV, em lágrimas, recorda que as grandes visitas do céu ao longo da história sempre vieram acompanhadas desse pedido de conversão. Em Fátima, Nossa Senhora suplicava pela penitência e pela oração do rosário. Em Lourdes, convidava à purificação e à busca da graça. Em Aparecida, Maria se manifestou para lembrar que Deus exalta os humildes e derruba os orgulhosos. Agora, diante dessa nova profecia, o Brasil é convidado a uma preparação semelhante: jejum, confissão, retorno à Eucaristia, reconciliação nas famílias, abandono dos vícios e das falsas seguranças. O Papa sabe que as lágrimas não tocam apenas os ouvidos, mas o coração. É como se ele dissesse: meus filhos, não endureçais vossos corações. Deus quer fazer maravilhas entre vocês, mas não poderá agir onde há resistência e pecado. Limpem suas almas, voltem ao Senhor, e verão o céu se abrir sobre esta nação. Esse chamado é urgente, porque a graça que se aproxima não pode ser recebida com desatenção ou tibieza. Portanto, o quarto ponto da profecia é um convite, mas também uma advertência. Quem se abrir, verá a glória de Deus. Quem se fechar, ficará de fora da graça que descerá. A conversão é a chave que destranca a porta do coração e permite que o céu entre e transforme tudo. É hora de voltar-se ao Senhor com lágrimas de arrependimento, com coração contrito e sincero, porque o céu deseja habitar no Brasil, mas precisa encontrar um povo preparado, puro e vigilante. O quinto ponto desta profecia é o poder da intercessão da Virgem Maria, sem a qual nenhuma grande visita do céu à terra acontece. Papa Leão XIV, em lágrimas, recorda ao povo brasileiro que Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, sempre esteve presente nos momentos mais decisivos da história da Igreja, e que no Brasil sua presença é ainda mais forte, visível e carinhosa. Quando o Santo Padre anuncia que o céu vai descer sobre o Brasil, ele não fala apenas da ação direta de Deus, mas também da intercessão maternal de Maria, que abre caminhos, prepara os corações e reveste a nação com o seu manto protetor. Nossa Senhora Aparecida é o maior sinal desse cuidado. Encontrada de maneira milagrosa nas águas do rio Paraíba, em um tempo de miséria e escravidão, ela se revelou como rainha e padroeira do Brasil. A pequena imagem quebrada, depois reencontrada e recomposta, é um reflexo da própria vocação do nosso povo. Ainda que marcado por divisões e sofrimentos, o Brasil é restaurado pelas mãos de Maria, que o apresenta novamente inteiro diante de Deus. O Papa, ao profetizar em lágrimas, contempla esse mistério. Maria não abandona seus filhos, sobretudo em tempos de crise espiritual, social e moral. Papa Leão XIV nos ensina que a Virgem Santíssima é mediadora de todas as graças porque foi a escolhida para trazer ao mundo o próprio Filho de Deus. Quando dizemos que o céu vai descer sobre o Brasil, isso significa também que Maria, como porta do céu, prepara essa descida, intercede incessantemente, pede ao seu Filho que derrame bênçãos especiais sobre esta nação que tanto a ama e a venera. Em Fátima, Lourdes, Guadalupe e Aparecida, foi sempre por meio dela que Deus falou,
advertiu e consolou. Agora, em sua profecia, o Papa indica que Maria novamente desempenha esse papel de intercessora, fazendo do Brasil um terreno fértil para a visita do céu. Esse ponto da profecia é também um apelo. Os brasileiros devem intensificar sua devoção a Nossa Senhora. O Santo Rosário rezado diariamente é arma poderosíssima contra as trevas que tentam invadir os lares e corações. A consagração a Maria, segundo o ensinamento de santos como São Luís Maria Grignion de Montfort, é um caminho seguro para unir-se mais perfeitamente a Cristo. A confiança filial em sua proteção materna é essencial para acolher as graças prometidas. Papa Leão XIV, em sua visão, não fala de Maria como um detalhe devocional, mas como chave da profecia. Ele chora porque sabe que onde Maria é recebida, o céu se abre. Suas lágrimas são como as lágrimas da própria mãe, que olha para o Brasil com ternura, mas também com urgência, pedindo a seus filhos que rezem, que façam penitência e que se mantenham fiéis ao Evangelho. Assim, o quinto ponto desta mensagem nos assegura que a descida do céu sobre o Brasil virá pelas mãos de Maria. Ela será a ponte, o manto e o refúgio que acolherá essa visita divina. Quem se refugiar sob sua intercessão, experimentará de forma especial as bênçãos que Deus está preparando para esta terra. O sexto ponto desta profecia é a presença viva dos santos como sinais de esperança para o povo brasileiro, diante da promessa de que o céu descerá sobre esta nação. Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que os santos não são apenas figuras do passado, mas irmãos maiores na fé que continuam intercedendo por nós diante de Deus, participando ativamente da vida da Igreja. Eles são, como estrelas em meio à noite, faróis que apontam para Cristo e confirmam que a santidade é possível em todas as épocas, em todas as culturas e em todas as condições de vida. Quando o Papa fala do céu que se inclina para o Brasil, ele vê também uma multidão de santos intercedendo sobre esta terra. Muitos deles são universais e conhecidos por todo o mundo, como São Francisco de Assis, Santo Antônio, Santa Teresinha, São João Paulo II. Mas também há santos e beatos ligados diretamente à nossa pátria, como Santa Paulina, a primeira santa canonizada no Brasil, São Frei Galvão, o santo das portas abertas, e a beata Nhá Chica, mulher simples do interior que se tornou exemplo de humildade e fé. Essas figuras são sinais claros de que Deus não abandona o Brasil, mas o enche de testemunhos vivos que indicam o caminho do Evangelho. Papa Leão XIV nos mostra que venerar os santos não é idolatria, mas reconhecer neles a ação transformadora da graça. Eles são modelos de vida, intercessores poderosos e amigos espirituais que nos acompanham. Ao anunciar essa profecia em lágrimas, o Papa recorda que os santos são também uma garantia de que a promessa de Deus não falhará. Se tantos homens e mulheres em nossa própria terra alcançaram a santidade, isso significa que o céu já começou a descer sobre o Brasil de muitas formas, preparando o terreno para algo ainda maior. Os santos, além de exemplo, são também intercessores. A tradição católica está cheia de relatos de milagres, curas e conversões alcançadas pela intercessão deles. Ao longo da história, muitas imagens associadas aos santos se tornaram pontos de encontro com a graça de Deus, como Aparecida, Lourdes, Fátima ou tantos outros lugares sagrados. No Brasil, quantas famílias não testemunham graças recebidas ao se voltarem com fé a Frei Galvão, a Virgem Aparecida ou a intercessão de santos devotos? Papa Leão XIV, ao chorar, contempla essa comunhão dos santos, como se dissesse: vocês não estão sozinhos. O céu inteiro intercede por vocês e deseja caminhar ao lado desta nação. O sexto ponto, portanto, é um convite a olhar para os santos como sinais vivos de esperança. Eles provam que a santidade não é impossível, que o amor de Deus é capaz de transformar qualquer coração que se entrega a Ele. São eles que, diante do trono do Altíssimo, pedem graças especiais para o Brasil neste tempo decisivo.
E quando o Papa profetiza que o céu vai descer sobre esta terra, ele nos recorda que essa descida já é acompanhada pela intercessão desses nossos irmãos glorificados, que não cessam de clamar diante de Deus por este povo amado. O sétimo ponto desta profecia é a batalha espiritual que se trava sobre o Brasil, uma realidade que Papa Leão XIV contempla em lágrimas e que revela a profundidade do combate invisível que envolve nossa nação. Quando o Santo Padre diz que o céu vai descer sobre o Brasil, ele não anuncia apenas uma graça extraordinária, mas também nos alerta de que toda manifestação de Deus provoca resistência das trevas. O inimigo de nossas almas, que conhece a vocação espiritual desta terra, se agita, espalha divisões, confusões, tentações e distrações, para que o povo não perceba a hora de graça que se aproxima. Papa Leão XIV chora porque vê não apenas a promessa, mas também a luta. O Brasil é marcado por uma fé vibrante, por uma devoção popular profunda, mas também é atacado por uma cultura secularizada que ridiculariza a religião, desacredita as práticas de devoção e tenta apagar o nome de Deus da vida pública. O Papa recorda que não lutamos contra homens, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal espalhados pelos ares. F. 6:12. A batalha espiritual é real, e o Brasil está no centro dela porque tem uma missão única no plano divino. Essa batalha se manifesta em muitos níveis. Nas famílias, onde o inimigo tenta semear discórdia, desunião e falta de fé. Nos jovens, seduzidos por ideologias e vícios que os afastam do Evangelho. Na igreja, onde muitas vezes a frieza, a indiferença e até divisões internas enfraquecem o testemunho da fé. No próprio coração de cada fiel, onde diariamente é preciso escolher entre a luz e as trevas, entre a graça e o pecado. O Papa, em lágrimas, vê esse combate e nos adverte. Não podemos ser ingênuos nem passivos. O céu está pronto para descer, mas só encontrará morada em corações preparados, fortalecidos pela oração, pela penitência e pelos sacramentos. Ele insiste: o rosário deve ser a arma de cada brasileiro. É a oração simples e humilde, mas que derruba fortalezas espirituais e vence batalhas invisíveis. A Eucaristia deve ser o sustento, porque ali recebemos a própria força de Cristo para enfrentar o mal. O jejum, a confissão frequente e a leitura da Palavra de Deus devem ser nossos escudos contra os ataques do inimigo. Papa Leão XIV lembra que, quando o céu se aproxima, o inferno se agita, mas a vitória pertence a Cristo, e todos aqueles que permanecerem fiéis sairão vitoriosos. Assim, o sétimo ponto da profecia não é motivo de medo, mas de vigilância. É um chamado para que cada fiel brasileiro entenda que está inserido em uma batalha que vai além do visível, mas que já tem um vencedor: Jesus Cristo. O Papa nos encoraja a vestir a armadura de Deus, a não nos deixarmos enganar pelas mentiras do mundo e a manter firme a esperança. Se resistirmos unidos na fé, as lágrimas de hoje se transformarão em júbilo, porque o céu, de fato, descerá sobre esta terra e nenhuma força das trevas poderá impedir o plano de Deus. O oitavo ponto desta profecia é a promessa de uma grande renovação espiritual que Deus deseja realizar no Brasil. Papa Leão XIV, em lágrimas, não fala apenas de perigos e batalhas, mas anuncia também a vitória da graça, a chegada de um tempo novo em que a luz do céu dissipará as trevas que hoje pesam sobre nossa nação. Quando ele proclama que o céu vai descer sobre o Brasil, está revelando que Deus deseja transformar corações, restaurar famílias, reavivar comunidades inteiras e reacender o fogo da fé católica que, tantas vezes, parece vacilar diante das provações. Essa renovação não é uma promessa vaga, mas um chamado concreto a viver uma vida nova. O Papa nos recorda que o Espírito Santo, quando desceu em Pentecostes, transformou homens fracos e medrosos em apóstolos ardorosos, capazes de anunciar o Evangelho até os confins da terra. Da mesma forma, o céu que descerá sobre o Brasil deseja transformar cristãos cansados,
mornos ou desanimados, em verdadeiros missionários da esperança, capazes de levar a fé a cada esquina, a cada lar, a cada coração. Papa Leão XIV vê que essa renovação espiritual começará nas famílias, que são a base da sociedade e da igreja. Muitos lares hoje estão feridos por divisões, vícios, falta de diálogo e de oração. Mas a promessa é clara. Deus quer restaurar as famílias brasileiras, tornando-as pequenas igrejas domésticas, onde Cristo reina e onde a Virgem Maria é honrada como mãe. Em seguida, essa renovação se estenderá às paróquias, às comunidades, às cidades, criando uma onda de fé que se espalhará como fogo novo. O Papa também lembra que essa renovação não virá sem sacrifício. É preciso preparar o coração pela conversão, pela oração e pelos sacramentos. A renovação não é mágica, mas fruto da cooperação com a graça de Deus. Cada fiel será convidado a se levantar, a abandonar a tibieza, a reacender a chama do primeiro amor, porque Deus deseja um povo forte, santo e unido. Ele nos assegura que as lágrimas derramadas hoje se transformarão em cânticos de alegria, porque a graça de Deus é mais poderosa que qualquer treva que tente dominar o Brasil. Assim, o 8º ponto da profecia é um raio de esperança. Não importa o tamanho das lutas, não importa o peso das batalhas, a última palavra pertence a Deus, e Ele deseja escrever uma nova história para esta nação. O céu vai descer para renovar, para curar, para restaurar. Essa promessa é um convite. Quem abrir o coração verá a transformação. Quem permanecer fiel experimentará a abundância das graças. Quem perseverar até o fim será testemunha de um Brasil levantado pela mão de Deus. O 9º ponto desta profecia é o chamado à preparação, que Papa Leão XIV, em lágrimas, proclama como condição indispensável para que o céu realmente desça sobre o Brasil. Ele sabe, pela luz que recebeu do Espírito Santo, que a graça de Deus não age de forma mágica ou automática. Ela exige corações abertos, vidas dispostas e lares preparados para acolher o dom divino. Se o céu está pronto para se inclinar sobre nós, nós também precisamos estar prontos para recebê-lo. Esse preparo é espiritual, profundo e concreto. O Papa nos lembra que, ao longo da história, sempre que Deus se manifestou de forma especial, ele pediu preparação ao seu povo. No Antigo Testamento, antes de Moisés subir ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, Deus ordenou que o povo se purificasse, lavasse suas vestes e se mantivesse em oração. No Novo Testamento, antes da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, os apóstolos permaneceram recolhidos no cenáculo, unidos em oração com Maria Santíssima. Agora, o Brasil é chamado a repetir esses gestos, preparar-se por meio da oração perseverante, da penitência sincera e da vida sacramental intensa. Essa preparação começa no coração de cada fiel. Papa Leão XIV, em lágrimas, pede que abandonemos os pecados ocultos que pesam sobre nossas almas, que não fiquemos presos às mesmas tibiezas que nos afastam de Deus. A confissão frequente deve ser redescoberta como fonte de cura e libertação. A Eucaristia deve voltar a ser o centro da vida cristã, e o Santo Rosário precisa ser novamente rezado em família, como arma poderosa contra as trevas que se levantam contra nós. É tempo de voltar ao essencial, de colocar Cristo no centro, de viver como quem espera uma visita divina a qualquer instante. O Papa insiste também na preparação das famílias e dos lares. Ele pede que cada casa seja um altar vivo, com imagens sagradas tratadas com respeito, não como enfeites, mas como sinais de fé. Os pais devem ensinar seus filhos a rezar, a venerar os santos, a respeitar a cruz. Quando uma criança cresce em um ambiente assim, sua alma se torna terreno fértil para a graça. Essa preparação comunitária é tão importante quanto a individual, porque Deus não deseja salvar apenas indivíduos isolados, mas renovar o Brasil como nação. Por fim, Papa Leão XIV nos recorda que a preparação é um ato de esperança.
Não preparamos nossa casa para alguém que não virá. Pelo contrário, só prepara aquele que crê na chegada do hóspede. Do mesmo modo, preparar-se espiritualmente é declarar: eu acredito que o céu vai descer sobre nós. Suas lágrimas são, portanto, um convite urgente. Não deixemos para depois o que deve ser feito agora. O tempo é hoje, a hora é agora. Se quisermos participar da graça prometida, precisamos preparar nossa mente, nosso coração, nossas famílias e nossas comunidades. O céu se aproxima, e cabe a nós abrir as portas para recebê-lo. O 10º ponto desta profecia é a mensagem final de esperança, aquela que coroa todas as lágrimas, advertências e chamadas à conversão que Papa Leão XIV transmitiu. Se ele chorou ao anunciar a visão do céu que desce sobre o Brasil, não foi para espalhar medo, mas para plantar esperança. Suas lágrimas são como sementes que germinam na terra fértil da fé, porque anunciam que Deus não abandonou o seu povo e que a misericórdia triunfará sobre a escuridão. O Papa proclama que o céu descerá sobre esta nação não para condená-la, mas para purificá-la e renová-la. Há, é verdade, batalhas espirituais intensas, divisões, tentações e pecados que precisam ser combatidos, mas a última palavra pertence sempre a Cristo. Ele é o Senhor da história, o Rei do universo, e nada pode deter sua vitória. O Papa em lágrimas vê que o Brasil será abraçado pela graça, que famílias serão restauradas, que jovens reencontrarão o caminho da fé, que sacerdotes e religiosos ganharão novo ardor, e que os simples e humildes carregarão sobre os ombros a chama de uma devoção verdadeira. A esperança que ele anuncia não é um otimismo humano, mas uma certeza sobrenatural enraizada nas promessas de Deus. Assim como o Senhor disse através do profeta Isaías: eis que faço novas todas as coisas. Is 43:19. Também agora ele promete fazer nova a vida do Brasil. É uma esperança que não engana, porque não se apoia em forças humanas, mas na fidelidade divina que jamais falha. Essa esperança é a âncora segura para atravessar as tempestades que ainda virão. O Papa nos lembra que o futuro pertence àqueles que confiam. Se nos prepararmos, se acolhermos a intercessão da Virgem Maria, se ouvirmos a voz dos santos que intercedem por nós, se lutarmos com coragem na batalha espiritual, veremos a promessa se cumprir. O céu realmente descerá sobre esta terra, e quando isso acontecer, ninguém poderá negar que foi a mão de Deus que levantou este povo. Portanto, a mensagem final de Papa Leão XIV é clara: não tenham medo, tenham fé. O céu não abandona os que clamam por socorro, e o Brasil é hoje alvo do olhar amoroso do Altíssimo. As lágrimas derramadas pelo Santo Padre se transformarão em júbilo, porque o Senhor fará brotar neste país uma primavera espiritual que tocará o mundo inteiro. O 10º ponto, assim, nos convida a caminhar com esperança, firmes na certeza de que a vitória é de Deus, e que cada lágrima derramada será transformada em bênção para esta terra chamada a ser sinal de luz para as nações.